Glória a Deus. Vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor? Deus falou muito forte ao meu coração. Essa palavra já tem um tempo que ela está mexendo comigo. Eu vou falar hoje de guerreiros adormecidos, de pessoas que deixaram de lutar, que elas desistiram da missão, do legado, daquilo que Deus colocou na vida delas. E Deus falava muito forte comigo, e na questão de se levantar. Diga assim comigo, nessa noite, Deus me chamou nesse lugar. Deus me escolheu para me colocar de pé e voltar àquela luta que eu deixei de lado. Quando a gente fala de luta, as pessoas falam, mas de novo, pastor, de novo. Eu já luto, mas dessa vez vai ser diferente em nome de Jesus. Quem crê assim que dessa vez vai ser diferente? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Juízes no capítulo 6, a partir do versículo 2 ao 4, que vai ser a base da nossa mensagem. Mas todo o capítulo 6, até o versículo 33, 34, a gente vai estar falando desse texto, desse herói. Eu gosto muito de falar dos heróis da Bíblia, né? De alguém que não é ninguém, é um Zé Ninguém que Deus transforma em alguém para vencer batalhas em nome de Jesus. De alguém que ninguém conhece, de alguém que não tem valor para ninguém, e Deus levanta e abençoa e coloca numa posição e coloca ali para poder vencer batalhas, e a partir daquele momento ele se transforma num homem e numa mulher de Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim, Juízes 6, do 2 ao 4. E os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Diz assim comigo, ao longo de todo o caminho. E até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Amém? Eu esqueci, mas agora eu lembrei. Levante bem alto sua Bíblia. Vocês não me avisaram, né? Depois eu vou ficar de banco 3 meses. Não, aqui não tem isso não, irmão, estou brincando. Diga bem alto, esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. E nunca mais serei o mesmo. Amém, igreja? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Somos totalmente dependentes do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração e a nossa vida, nos usa, Senhor, como instrumentos da Tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor Deus, as minhas palavras, mas seja a Tua voz falando à Tua igreja, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos aprender com o Senhor nessa noite. Queremos que o Senhor nos toque, nos tome de uma forma especial, Pai. E que ao final dessa ministração, Senhor, possamos sair desta igreja com a certeza, Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que Israel, mais uma vez, estava num momento difícil. Eles estavam novamente sofrendo ataques dos inimigos, e dessa vez esses ataques duravam 7 anos. Essa palavra nos diz que tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam suas plantações, seu gado, tudo era levado ou destruído, trazendo muita pobreza ao povo. Não sei se você já viveu em tempos de escassez, onde tudo que faz não rende, não prospera, não cresce. Quem já passou por momentos de escassez aqui? Onde você planta
e quando vai colher, você colhe aquele minguadinho assim, onde você trabalha, e aí você tem aquela expectativa de receber no final do mês, né, o seu salário, o seu pagamento, e aí você recebe aquele pouquinho assim. Quando você tem essa sensação, parece que você está sendo roubado. O contexto que eu vi aqui, que eu li para vocês, é que o povo de Israel, eles entraram em um ciclo, e esse ciclo, ele geralmente, ele durava por alguns anos, mas eles entravam e saíam desses ciclos. E todas as vezes que eles entravam e saíam desses ciclos, eles eram roubados pelos inimigos. Na questão aqui eram os midianitas. Os midianitas, eles vinham toda vez que Israel plantava alguma coisa, que Israel queria prosperar, que Israel queria crescer, os inimigos vinham e roubavam. E isso eu vi muito, eu vi muitas pessoas passando por ciclos assim, por momentos assim, momentos em que abrem uma empresa com aquela expectativa, com aquele coração, e trabalham e lutam, quando vão ver, a empresa já não vai para frente. A empresa não consegue vingar, né, falando uma palavra mais popular. As coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não funcionam. Mas Senhor, eu estou trabalhando, mas Senhor, eu estou dando o meu dízimo, mas Senhor, eu estou sendo fiel. Mas parece que você está sendo o quê? Roubado. É interessante você pensar nessa situação. Deus vai chamar um homem aqui para ser um guerreiro, lutador, que tem um coração assim, um coração que está sendo roubado, um coração que não quer se levantar, um coração desanimado. Eu não sei se essa palavra falar com você, mas eu já vivi momentos assim, em que Deus falava uma palavra para mim, vai filho, eu falava, mas de novo Senhor, eu vou ser roubado. Vai chegar no final do mês, eu vou aquela expectativa, e não é porque você não faz, quem está entendendo a palavra aqui? Não é porque você não está trabalhando, eu não estou dizendo de você não trabalhar, não estou dizendo de você não estar se esforçando, sim, você está fazendo aquilo que Deus está falando para você fazer, porém, infelizmente, chega no final do mês, as coisas não são como você gostaria. Pois bem, hoje Deus vai nos ensinar a quebrar um ciclo do roubo nas nossas vidas, em nome de Jesus. É como eu disse, às vezes você fala, não, eu estou bem, mas eu já vi pessoas que elas estavam, vivendo situações dessa maneira, e isso vai entrando no coração, e a pessoa, o que vai acontecendo com ela? Ela vai desanimando, e ela vai tendo uma atitude que nós vamos ver aqui na vida de Gideão. Ela começa a se esconder. Então ela queria fazer algo, ela começa a fazer algo, mas ela pensa assim, se eu fizer eu vou perder. Quem já pensou assim? Se eu fizer eu vou ser roubado. Se eu me empenhar nesse trabalho, não vai ser tão interessante assim. Então ela começa a fazer menos. Ela começa a tirar o pé, ela começa a diminuir, mas Deus te chamou para você ir em frente em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para você se levantar e ser um grande guerreiro, uma grande guerreira. Deus te levantou para você liderar em nome do Senhor Jesus. Deus não te chamou para você ficar para trás. Deus não te chamou para você, não, eu vou tirar o pé. Não, Deus te falou para você pisar à frente em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Com muita fé diz assim, eu já darei. Eu já vou dar, em nome de Jesus, melhor dizendo, o próximo passo. Em vez de voltar para trás, eu vou dar o próximo passo. Quem está entendendo a palavra aqui? É muito fácil você começar a dar os passos para trás. Não, eu vou, Senhor, mas infelizmente as coisas não dão certo. Tema da mensagem de hoje, saia do esconderijo em nome de Jesus. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Esse povo começou a fazer lugares para se esconder. Eles começaram a assumir, eles começaram a falar assim, não, eu não quero mais aparecer, porque se eu aparecer eu vou ser roubado. Se eu aparecer, as coisas vão ser da mesma maneira. E hoje Deus está nos chamando para quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Para você, como diz a palavra, eu gosto muito dessa palavra, de glória em glória. Diz assim comigo, de glória em glória, de vitória em vitória. O que a gente pensa a primeira vez é que isso não é para nós. Olha só,
Quando Gideão ele recebe essa visita do anjo do Senhor, ele está nessa condição, ele está escondido. Ele fez, ele fez tudo o que era necessário fazer, ele está trabalhando, mas ele está escondido. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, olha o versículo 12 e 13, diz assim, acompanhe comigo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quem já ouviu uma palavra assim do Senhor? O Senhor está com você, o Senhor está com você. O Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você. Eu acredito que ninguém vem para a igreja para falar assim: Deus não está com você. Você não vai ligar para a pessoa lá, o seu amigo, e o seu amigo de repente falar para você: Deus não está na sua vida. Não, você ouve isso, Deus está com você. Mas a resposta de Gideão é que eu acho... que vai falar do texto, vai falar do que a gente vai viver, do que muitas pessoas estão vivendo, é disso que eu estou falando, desse ciclo de roubo. Ele responde assim, o anjo do Senhor apareceu para ele, e ele responde assim: Senhor, e Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Como que o Senhor está conosco se nós estamos vivendo essa situação? Se nós estamos sendo humilhados, se nós estamos sendo roubados, parece até conversa, né? Como que Deus está comigo se eu estou vivendo essa situação? Como que eu estou vivendo? Como que Deus está, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de todas as coisas, está comigo e eu estou vivendo essa situação na minha vida? Esse é o questionamento de Gideão. Ele questiona a aliança que o povo tinha com Deus, ele fala: Deus nos abandonou. Ele questiona o poder de Deus, fala assim: olha, o Senhor não está fazendo nada para nos livrar, o inimigo está vindo, está roubando, e o Senhor não está levantando a mão. Ele começa a questionar a Deus, e a questão aqui não é você questionar a Deus, porque a resposta aqui era muito clara. Por que eles estavam vivendo aquela situação? Porque eles pecaram, porque eles se voltaram para outros ídolos, porque eles estavam buscando outros deuses, e isso se repetia. Se você ler o livro de Juízes, isso vai se repetir. E às vezes na nossa vida isso se repete, nós estamos bem, buscando a Deus, e aí a gente começa a deixar de lado as coisas de Deus, a gente começa a não ir com tanta intensidade até Deus, não começa a buscar Deus com intensidade, começa a deixar de ir no culto, começa a deixar de buscar Deus, começa a deixar as coisas de Deus, e aí nós, quando percebemos, estamos longe, e as coisas começam a acontecer, e aí nós começamos: Deus, onde o Senhor está? Deus está aqui, Deus está aqui com você. Deus, Ele não deixa você por causa das situações que acontecem, das circunstâncias que acontecem. Deus está com você, e é isso que Ele vai falar para Gideão. Deus, Ele vai chamar Gideão para ser o próximo libertador, mas o coração daquele homem era um coração incrédulo, era um coração que estava longe do Senhor, e não era uma questão de Deus tinha abandonado, Deus estava de braços cruzados falando: olha, está vendo? Deus não é assim. Às vezes a gente pensa, né? Deixa eu falar uma coisa com você rapidinho, uma coisa minha assim. Às vezes quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente pensa assim: Deus está me castigando, Deus está bravo comigo. Olha para o seu irmão e fala: Deus não é assim. Deus, Ele sabia que você ia se afastar dEle, mas como diz no livro de Oséias, Ele lança o quê? Cordas de amor. Deus sempre está nos puxando para perto dEle, Deus sempre está nos trazendo para perto dEle. Quem aqui já não ouviu, quando estava lá longe, falar assim: volta para a casa do Senhor? Quem já ouviu isso? Volta, filho. Essa noite é a noite de você voltar à presença do Senhor. Essa noite é a noite de você esquecer tudo o que você viveu e voltar para os braços do Pai. Gideão, ele ia receber uma missão muito grande, mas ele não poderia ir lutar com o coração assim, questionando, com o coração magoado, com o coração angustiado, achando que Deus tinha o abandonado.
Então era preciso que Deus quebrasse na vida de Gideão, ensinasse ele a quebrar esses ciclos da perda. Então hoje Deus nos trouxe aqui para nos ensinar a dar um basta nesses ciclos em nome do Senhor Jesus. Parar com o ciclo da perda, da derrota, da vergonha, da humilhação. Eu vou repetir mais uma vez, hoje vai ser diferente na sua vida em nome de Jesus. Deus não quer que você continue vivendo nesse looping. Ah, mas voltou ao mesmo, voltou ao início, voltou à estaca zero. Deus não quer que você volte à estaca zero. Deus quer que você progrida, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance em nome do Senhor Jesus. Se você voltou à estaca zero nessa noite, Deus vai quebrar isso em nome de Jesus, na palavra do Senhor. E tem algumas coisas aqui do texto que eu queria falar com você, que eu queria trazer. O texto é muito rico, ele fala de muitos temas. Para encontrar um tema aqui nesse texto foi difícil, meu pastor Anderson, foi difícil, porque Deus vai falando, né, de vários temas. Então, aquilo que me chamou muita atenção é que Gideão já estava acreditando que Deus era o quê? Uma lenda. Deus era uma história bonita, Deus era um testemunho do amigo. Você já viu aquele testemunho do amigo, que o amigo fala assim, na minha vida aconteceu isso de bom. Aí você começa a falar assim, essa é a questão, né, que eu vou falar agora. Essa é a questão, na vida dele pode, na minha não. Por quê, irmãos? Por que na vida do irmão pode acontecer e na sua vida não pode? Gideão, ele faz esse questionamento, olha, os nossos antepassados viveram isso, mas agora nós não vivemos. Não, Deus é o mesmo na sua vida, Deus vai fazer a obra dele na sua vida também. Pare de querer limitar Deus. Isso não é para mim. Quem já falou isso daí? Isso não é para mim, isso é para o irmão, ele é mais espiritual do que eu, ele vai ter essas... Não, essas bênçãos de Deus é para você. A cura é para você, a prosperidade é para você, a vitória é para você, a libertação é para você e para a sua família. Pare de falar assim para Deus, Senhor, isso daí é na vida dos irmãos. Não, é para você. Só que é preciso que nós tenhamos o coração transformado, a nossa vida transformada. Esse perigo de ficar falando, isso não é para mim, você vê no versículo 15, Gideão vai falar isso. Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Gideão se via o quê? Pequeno. Gideão se via o quê, igreja? Prega comigo, me ajuda aí, senão o pastor Klaus não me chama mais para pregar. Gideão se via como? Gideão se via como? Mas Deus te vê grande, Deus te vê realmente como você é. Gideão falou, como o Senhor está me chamando? Eu sou pequeno, sou menor, minha família é menor. Mas Deus falando assim, varão poderoso, homem poderoso, mulher poderosa, eu vou te chamar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se enxergue diante do Senhor, não na questão de você pensar assim, eu sou isso, eu sou o cara. Você é o cara, irmão, mas você é o cara com o Espírito Santo de Deus. Você é o cara, você é a irmã, você é a bênção do Senhor, mas enquanto você estiver debaixo do poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, Gideão vai passar pelo quê? Mudanças interiores, diga assim comigo, para que eu possa lutar, para que eu possa vencer, para que eu possa quebrar ciclos, eu preciso passar por mudanças interiores e exteriores também. Versículo 11b, a parte B, diz assim, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então a primeira questão aqui, nós vamos ver dois lugares, o lagar e a eira. Diz assim comigo, o lagar, o buraco e a eira, o planalto, o lugar onde ele ia se expor. O lagar era um buraco que as pessoas faziam para prensar uvas, e Gideão estava malhando trigo no lagar.
no buraco de prensar uvas. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração é assim, ó, fala para eles: saia do buraco. Saia do buraco. Pare de se esconder. Saia do esconderijo. Eu não vou sair não, deixa eu ficar quietinho aqui. Não, hoje Deus quer que você saia do buraco. Hoje Deus quer que você saia, porque Gideão estava fazendo o trabalho certo no lugar errado. Por que às vezes a nossa vida não prospera? Porque nós estamos fazendo o trabalho certo no lugar errado. Fala Deus. Fala Deus. Eu já passei por isso. Eu não estou falando, quem está falando para você não é quem não viveu. Eu já fiz o trabalho certo no lugar errado. Eu já fiquei escondido. Eu já fiquei no buraco. Só que teve um dia que Deus falou assim, ó, sai do buraco. Eu falei, amém. Agora. Agora. Ele estava fazendo o trabalho certo no lugar errado. Por quê? Porque ele estava com medo de que os midianitas iriam esconder. Mas agora é Deus que está te chamando. Não vai ter mais roubo na sua vida em nome de Jesus. Chega de roubo. Diga assim comigo, chega de roubo. Chega de ser roubado. Chega de ser humilhado. Tem gente que vai querer ficar no buraco. Quem está entendendo? Tem gente que vai querer continuar lá, fazendo o trabalho certo no lugar errado. Eu tenho medo de me expor. Não, deixa eu ficar aqui, que aqui é melhor. Não, não é melhor. É ruim. Saia do buraco. Saia do lagar. Aí não é o seu lugar. Aí não é o lugar que Deus quer que você fique. O lugar que Deus quer que você fique é na eira. Porque é o lugar certo de você trabalhar. A eira era o lugar de malhar o trigo. A eira era um terreno aberto, no sol, para expor, para secar, para limpar, para filtrar, para aparecer, para ser tratado. Qual a palavra que Deus falou no meu coração? Tem gente que prefere ser pisado do que ser tratado. Vou repetir para que você guarde essa palavra. Tem gente, diga assim comigo, tem pessoas que elas não querem sair do buraco, porque elas preferem ser pisadas do que sair do buraco para ser tratada. Você está aqui sendo tratado, aqui é eira, aqui não é buraco. Aqui não é lugar para você ser pressionado, humilhado, aqui é lugar para você ser tratado. Para você ser enxergado, para as pessoas te verem. No sentido de ver a sua família abençoada. Quantos casais têm sido abençoados neste lugar? Quantas famílias têm recebido o Senhor em suas casas aqui neste lugar? Quantas pessoas têm prosperado aqui neste lugar? Irmãos, eu estou há 6 anos aqui. Há 6 anos nessa igreja. E é como se eu tivesse nascido aqui. Pastor Anderson, fala para o pastor Klaus que eu nasci fora do tempo. Porque para mim essa é a minha casa. Desde que eu nasci, desde que eu conheci Jesus, eu estou na presença do Senhor há 21 anos, né amor? 21 anos, aqui é a minha casa. Eu saí do buraco, eu saí do lagar, porque Deus tinha algo maior para a minha vida em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, não por mim, mas o que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso. Deus, Ele nos chamou para que nós venhamos encerrar os ciclos. Porém, não é tão simples assim como parece. Às vezes são anos de abuso, abandonos e medos, e por isso nós resistimos em voltar a fazer aquilo que amamos. No versículo 16 e 17, Deus, Ele confirma a palavra que Ele tinha dado para Gideão. Ele diz assim, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. O sinal é hoje Deus falando ao teu coração. Você não precisa de mais sinais. Não, eu preciso ter uma confirmação de Deus, se é aqui que eu vou ficar. A confirmação é agora, é hoje. É aqui o teu lugar, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Eu não tenho dúvida. Às vezes as pessoas ficam assim, mas não sei, vou testar, né? Vou experimentar. Aí ela fica andando. Amém? Quem está entendendo a palavra?
e ela não cria o quê? Raiz. Ela não fica sólida, ela não fica firme. Ela não fica firmada. Ah, mas é que eu fico firmado numa igreja, eu não quero ficar firmado numa igreja. Você não está se firmando na igreja, você está se firmando na videira verdadeira, porque a igreja é do Senhor. Ah, mas eu não penso assim. Tudo bem, irmão, mas é a palavra que está dizendo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele é como árvore, diz assim, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E tudo quanto faz, prospera. Prospera. Você precisa estar plantado. E às vezes o que acontece? As pessoas elas vão criando as barreiras e as dificuldades. E quando eu estava pensando nisso, é que Gideão ele tinha medo, porque ele tinha tido várias experiências de ser roubado, e ele precisava, a segunda coisa, ele tinha que sair daquele lugar, e ele precisava o quê? Restaurar a confiança perdida no Senhor. É muito forte o que eu vou falar hoje, mas tem gente que precisa ouvir. Faça as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus. Olha o que diz aqui, versículo 24, o Senhor é paz, até hoje o altar está em Ofra dos Abis-Eritas. Gideão fez um altar ali porque ele queria ter paz com Deus. Ele tinha medo, existia um entendimento de que se a pessoa visse a divindade, porque eles estão no contexto de ídolos, de idolatria, eu não vou entrar nisso com você. Mas eles pensavam assim, se eu ver a divindade eu morro. E quando ele viu, Deus falou, calma Gideão, você não vai morrer, eu sou um Deus de paz. Eu não vou te tratar como os homens tratam você. Eu não vou te tratar como as pessoas. Eu vou te tratar com respeito. Eu vou te tratar com amor. Eu vou te tratar com direção em nome de Jesus. Faça as pazes com Deus. Você pode dizer assim comigo? Eu preciso rapidamente fazer as pazes com Deus. Não foi Deus. Não foi Deus que te magoou. Não foi o Senhor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então faça as pazes com Deus, não tenha medo de lutar, pois Deus prometeu que Ele vai cuidar de você em nome de Jesus. Às vezes é difícil voltar, mas ouça, não foi Ele que te fez sofrer, não foi Deus, mas Ele tem o poder de restaurar a sua vida em nome de Jesus. Não ande mais com seu coração magoado, eu vou lá, vou ver o que vai ser. Às vezes a gente está aqui na jornada do membro, a gente vê as pessoas chegando, talvez você ou eu, às vezes a gente chega assim, magoado, triste, a gente quer ficar escondido. Não, aqui é lugar de você apresentar suas armas e falar, Senhor, eis-me aqui em nome de Jesus. Em todos os sentidos. Quando a gente fala assim, as pessoas já pensam em ministério. Não, Gideão precisava ser restaurado dentro. Às vezes você precisa ser restaurado por dentro, você precisa ser cuidado, você precisa ser transformado. Deus precisa colocar você no eixo, no alinhamento. Você precisa aprender de novo. Eu aprendi de novo. Eu aprendi a pastorear de novo aqui nesse lugar. Eu cuidei de uma igreja por 8 anos, eu não sabia pastorear. Mas é só você se colocar diante do Senhor, que Ele vai te ensinar em nome de Jesus. Amém, igreja? Então a terceira coisa, primeira coisa, saia do buraco. Diga assim comigo, sair do buraco. Fiz as pazes com Deus. Agora eu preciso derrubar os velhos altares. Olha quanta coisa antes de Gideão tem que fazer antes de ir para a luta. Sabe por que as pessoas são derrotadas? Porque elas não querem ser tratadas. Elas querem lutar com as armas erradas. Elas querem trabalhar no lugar errado. Mas Deus, Ele vem e nos alinha. É o que Deus está fazendo com você hoje. Ele está te alinhando
na vontade dEle, em nome de Jesus. O que são os velhos altares? Versículo 25, quem está me acompanhando aqui? Versículo 25, leia comigo. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Amados, confesso para você que era um desafio agora. Sair do buraco, tudo bem, você sai. Fazer as pazes com Deus, tudo bem. Agora, derrubar altares familiares, pensamentos, sentimentos, é difícil. São situações, são circunstâncias que a gente vai construindo na nossa vida inteira. Não, isso eu não posso mexer. E Deus está te chamando para você mexer com isso nessa noite. Derrubar velhos altares, Gideão ia ter que entrar em lugares perigosos. Era na casa do pai dele, da família dele. E para que você entenda essa questão do altar, era muito sério. Eles tinham um altar ao deus Baal, que na cabeça deles era igual Deus. Era um Deus como Deus. Então era assim, eles acreditavam, eles sabiam que existia um Deus Criador, o Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, eles sabiam desse Deus. Mas Baal é um Deus assim, fala assim, olha, Deus não está nos ouvindo, então vamos procurar um outro Deus para ver se Ele resolve os nossos problemas. Então colocaram ali um altar para esse Deus Baal. E quando Deus fala para ele, derrube os velhos altares, Deus está falando para ele, derrube os velhos pensamentos, derrube as velhas filosofias, derrube os velhos sentimentos. Deus te chamou para coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Não dá para você lutar as lutas do Senhor com pensamento velho, com sentimento velho, com rancor no coração, com amargura. Amém, amados? Não dá para continuar fazendo do mesmo jeito que você fazia. Não, derrube os velhos altares. Eu precisei derrubar muitos altares na minha vida. Medo, sentimentos, frustrações, complexo de inferioridade. Ai, pastor, nossa, você pode falar isso? Posso? Eu sou igual a você, não tem nada diferente. Sentimentos de inferioridade que foram colocando, e aquilo para mim eram altares. Lembra que eu falei? Isso eu não posso, isso não dá, isso não é para mim. Hoje Deus está quebrando isso na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. É a palavra dele. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, e eu creio na palavra. O altar, quando ele vai quebrar esse altar, ele está quebrando o quê? O altar do medo. Porque imagina você quebrar um altar na casa do seu pai. Nossa, dentro da sua família. Você entrar na sua família e falar, a partir de hoje não vai ter mais isso aqui. E você vai e quebra. Quem está entendendo a palavra? A partir de hoje na minha casa não vai ter mais isso. A partir desse momento chega, eu não quero mais isso na minha vida. É quebrar altares. A partir de hoje eu não vou viver mais assim. Eu lembro que uma vez eu estava no trânsito, faz muitos anos isso, mais de 10 anos. E eu não sei, me veio uma tristeza profunda e eu comecei a chorar, e chorar por nada, gente, por nada. E eu não ouvia mais o Espírito Santo de Deus, mas vinha um espírito de tristeza no meu coração. Eu falei, não, eu não posso viver assim. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor. E eu comecei a proclamar palavras de poder. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo. Às vezes vem sentimentos em nosso coração, sentimentos de medo. Senhor, o que será da minha vida? É Ele quem te guarda, é Ele quem cuida de você. Ai, Senhor, como é que vai ser agora? Me demitiram, me mandaram embora. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você acha que Deus vai te deixar no meio do caminho, irmão? Ele te chamou para te dar alegria e força, para abrir portas onde não tem portas. Gideão precisava quebrar esses altares dentro da casa dele, dentro da família dele. A partir de hoje, diga assim comigo, a partir de hoje, se não era, a minha confiança está no Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? A minha confiança. Aplauda mais forte. Aplauda ao Senhor, a Jesus.
Porque o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se... Eu não me abalo. O medo, quando chega, eu falo: chega, não. Eu já saí do buraco, eu já fiz as pazes com Deus, eu já derrubei os velhos altares. Então ele quebra esse altar, e a segunda coisa que Deus fala para ele: sacrifique. E o que Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Deixa eu explicar para você, esse novilho, esse boi, era um boi especial, que ninguém podia mexer nele. Era o boi, o criador, era o que ia dar o sustento da família. Era como se Deus estava falando para Gideão assim: ó, abandone esse emprego que está sustentando toda a família, larga isso. Sacrifique, porque você precisa confiar mais em Deus, irmão. Se você está num trabalho hoje, é o Senhor quem está te sustentando. Se a minha carreira vai de vento em popa, sabe por quê? Porque o Senhor está te abençoando naquele lugar. As pessoas têm a tendência de, quando elas começam a prosperar, falar assim: não, é a minha força, é a minha inteligência, a minha sabedoria. Deus trabalha com a tua sabedoria, Deus trabalha com o teu conhecimento, Deus trabalha com a tua força. Mas se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora Israel, o que seria de nós? Se não fosse Deus, se não fosse Deus que tivesse me colocado onde eu estou trabalhando, se não fosse Deus que tivesse me colocado aqui, o que seria de mim? Não é pela minha eloquência, não é pelos anos de estudo, não é pelo amor e pela misericórdia do Senhor que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então Gideão falou assim: sabe o que tem de mais sagrado lá? Pensa em algo muito sagrado. Tem gente que não pode tocar no carro dele, né, irmã? Né, pastor? Se tocar no meu carro, eu viro o demônio. Aí o que acontece, irmão? O que acontece, irmão? O que acontece, igreja? Nada. Você pensou que eu ia falar assim: Deus tira o carro dele? Às vezes não. Porque Deus não vai ficar brigando por causa disso. Deus não vai. Agora, eu coloco tudo de lado, eu sacrifico tudo, eu coloco tudo no altar, falo: Senhor, é tudo teu, Senhor, quiser levar, leva, em nome de Jesus. Eu estou falando no altar do Senhor. No altar do Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Se eu tenho uma esposa, foi Ele quem me deu. Se eu tenho uma filha, foi Ele quem me deu. Se eu tenho um trabalho, foi Deus que me deu. Se eu tenho um ministério, foi Deus que me deu. Se eu tenho pão hoje para comer, foi Deus que me deu. Essa camisa é bonita, não é? Foi Ele que me deu. Ah, mas você trabalhou. Sim, e eu, para trabalhar, eu precisei ter saúde, levantar de manhã, correr. Foi Ele que me deu. Quem está entendendo a palavra aqui? Deus estava falando para Gideão: você precisa sacrificar, você precisa fazer mais. Aí eu vou ouvir assim, né? Ai, mas Jesus já sacrificou na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício pelos seus pecados, mas você precisa entregar o melhor para o Senhor. Deus falava no meu coração assim: diga para eles, Abraão entregou seu filho, o melhor que ele tinha, e Deus não permitiu que fosse sacrificado. Abraão entregou o melhor que ele tinha. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele não ficou assim: ah não, eu só tenho esse, e se eu der eu vou ficar sem. Não, ele falou: tó. Quem pode dizer assim: toma, Senhor? Vocês estão me ouvindo, igreja? Vocês estão comigo aqui? Quem pode dizer assim, ó: toma, Senhor? Estenda as suas mãos aqui no ato profético. Fecha os teus olhos e pensa naquilo que é mais precioso para você. Senhor, está aqui. Eu não tenho medo, irmãos, porque foi Ele quem me deu. Às vezes a gente separa o pior para Deus. Às vezes a gente deixa o resto para Deus. E Deus quer o quê de você? O melhor. Ana entregou o quê para Deus? No altar de Deus, o seu filho. E quando ela teve Samuel, ela falou assim: do Senhor o recebi. Senhor, está aqui, estou devolvendo. A alegria de Ana não era ter o filho, a alegria de Ana era dizer assim: ó, eu tenho a alegria de devolver ele para o Senhor
porque ele é do Senhor. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não vou entregar, isso é muito precioso para mim. Teve uma mulher na Bíblia, Maria, eu não sei se é Madalena, ou né, se é a irmã de Lázaro, eu não sei. É uma Maria, de tantas Marias que tinham. Os estudiosos vão, né, cada um fala uma coisa. Mas o que eu sei é que ela tinha um vaso de alabastro caríssimo, que existia um perfume dentro, que era caríssimo. E ela quebrou e derramou aos pés do Senhor Jesus. Aquilo que era mais precioso para ela, ela entregou. É claro, né, que tinha os discípulos, dizem alguma palavra que diz que era o Judas, fala, não, podia vender, né? Aí dava aos pobres. Mas você acha que ele ia dar alguma coisa para os pobres, se ele não tinha condição de dar para Deus, irmãos? Então, quando você for pensar em sacrifício, sacrifício é o melhor que você tem. Diga assim comigo, eu preciso parar de entregar o resto, o pior, entregar o melhor. E ele vai cortar o quê? O poste ídolo, que também era o quê? A segurança. Então tinha o altar e o poste ídolo. Todas as seguranças que eles tinham, ele vai tirar, ele vai cortar. E com isso que ele cortou, tanto com o altar e tanto com esse poste ídolo, era algo de madeira. Ele falou assim, sacrifica o boi, pega o poste ídolo, essa madeira, e faça uma fogueira e sacrifica a mim. Porque ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. É como eu disse, a sua vida precisa ser o quê? Um ato de louvor a Deus. Amém, amados? Nós estamos muito seguros no nosso canto. Não, eu já faço isso para Deus, eu já vou lá no meu ministério, eu já fui no culto. Não, hoje Deus está querendo mais de você. Hoje Deus está com saudade de você. O Espírito Santo falou para mim isso agora. Deus está com saudade de você. Não que você esteja sentado aqui, você está todo domingo, às vezes eu também. Mas às vezes Deus está com saudade de ver você das madrugadas orando e buscando e falando com Ele e chorando aos pés do Senhor como você fazia. Deus sente saudade de nós. Quem acredita que Deus tem saudade de nós? Essa saudade que Deus tem é por quê? Porque Ele quer caminhar conosco. Então Gideão faz isso na casa do pai dele. Se você ler lá depois vai ter as pessoas, os homens ali vão querer pegar o filho do pai, né, pegar Gideão e sacrificar ele, e o pai de Gideão fala assim, olha, se Baal é tão poderoso assim, Baal que contende com ele, Baal que brigue com ele. E o nome de Gideão, ele começa a mudar, ele era primeiro, Gideão significa derrubador, o nome dele significa derrubador, aquele que derruba. Depois que ele derruba os altares, ele vai mudar o nome, ele vai chamar assim, aquele que contende com Baal, ele tem poder para brigar com os outros deuses. E qual é o nosso poder para brigar com os outros deuses? O nome de Jesus. Você tem poder no nome de Jesus, você não tem que temer nada em nome do Senhor. Às vezes eu vejo pessoas totalmente apavoradas. Posso falar algo aqui, gente? Vocês me perdoam? Às vezes eu vejo gente com medo fizeram um trabalho para você. E daí? E daí que fizeram? O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor. O Espírito de Deus está dentro de você. E você tem medo de quê, irmão? Você está com medo de quê? Baal, ele muda o nome para quê? Aquele que contende com os outros deuses. Ele começa a levantar o quê? A ser levantado a um patamar. Mas a penúltima coisa que Deus vai falar, construa um novo altar. Então ele derruba um altar, mas ele precisa construir um novo altar. Porque se você não construir um novo altar, você vai sentir saudade do velho. Deus mandou ele construir um altar no lugar do velho. Quem está entendendo a palavra? Por que as pessoas não conseguem quebrar ciclos? Porque elas começam a voltar nas coisas passadas. Em 1973, eu conheci aquela pessoa. Aí vai lá no Facebook, aí começa a digitar o nome. Deus está vendo você fazendo essas coisas.
Ai, aquela minha amiga da escola, era tão legal. Irmão, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Você tem tantos amigos novos, tem tantas pessoas aqui na igreja para você se relacionar. Você está voltando no passado. Ai, aquele moço lá, será que ele ainda... Não, ele está casado. Ele tem filho. Tira isso da sua vida, irmã. Eis que o Senhor... Aleluia mesmo. Assim diz o Senhor. Estou na autoridade da palavra do Senhor. Larga isso, irmã. Deus tem coisas novas. Diga assim comigo: Deus tem coisas novas. Diga assim na sua vida: eu quero o vinho novo. Eu não quero mais coisa velha na minha vida. Chega. Gideão está indo para um caminho novo. Então ele vai construir um novo altar. Esse altar ele vai ter três nomes. Primeiro, ele vai consagrar. Então esse altar ele vai ter uma cara de consagração. Ele vai se consagrar ao Senhor. Se consagra ao Senhor. Não tenha sua fé dividida. Não, eu vou tentar aqui, mas eu também vou tentar aqui, mas eu também vou tentar aqui. Não, é ao Senhor. Consagra a sua vida ao Senhor. É o Jeová Jirê. Quem sabe o significado de Jeová Jirê? Levanta a mão, quem sabe? O que significa Jeová Jirê? O que significa Jeová? Quem que vai prover na tua vida? Deus. O que está faltando na tua vida que Deus não tem condição de colocar, irmão? Hein? Deus proverá. Diga assim comigo: Deus proverá. Deus proverá. Fala, Jô, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. O que vai ser? Deus proverá. Eu já estou caminhando para o final, amém? Amém? Já estou terminando. A segunda coisa, a adoração somente ao Senhor. Adorar ao Senhor é o que você faz todos os dias, não somente aqui na igreja. A sua casa, a sua família tem que ser um ambiente de adoração, não um ambiente de reclamação. Quem está entendendo? A casa de Gideão tinha que mudar. Então a casa dele começa a ser uma casa de quê? De adoração. Quando acordar de manhã, fale assim: obrigado, Jesus, porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Obrigado, irmã. Fala assim, as irmãs, fala assim: obrigado, Senhor. As irmãs casadas, é claro, né? Obrigado, Senhor, por essa bênção que eu tenho, que é o meu marido. Hã? Os irmãos, os homens agora, diga assim: obrigado, Senhor, pela esposa, pela princesa que eu tenho no meu lar. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor, por que você está falando isso? Porque se você não estiver em acordo com a sua esposa, Deus não ouve as suas orações. Então, quando você está em comunhão com ela, a bênção do Senhor está com você e a sua casa. Eu estou aqui porque a minha esposa está me abençoando. Ela está me abençoando. Ela está concordando que eu estou aqui no altar. Tem bênção maior que essa, porque é uma adoração ao Senhor. E por último, a dependência só do Senhor. Não abro mão de depender de Deus, eu dependo do Senhor. Tem um projeto novo que eu quero fazer, Senhor, é da tua vontade? Tem algum sonho que eu tenho no meu coração, Senhor, é da tua vontade? Abrir uma porta de emprego, Senhor, o Senhor quer que eu vou ali? Eu pergunto. Qual a diferença de Davi e de Saul? É que tudo que Saul ia fazer, ele não perguntava para Deus, ele fazia. E depois, você sabe o que acontecia na vida do rei Saul. Quem conhece a história do rei Saul? Ele não perguntava para Deus, ele fazia. Mas a diferença de Davi, antes de Davi ir para uma batalha, Senhor, eu vou para a batalha ou não? Senhor, é da tua vontade ou não? Isso se chama dependência do Senhor. Mas sabe o que acontece às vezes? A gente primeiro faz, aí às vezes não dá certo, fala, mas Senhor, e Deus está falando, mas você perguntou para mim, abençoado? Você perguntou, Senhor, é da tua vontade?
E por último, amados, eu não quero mais estender porque já passou da hora. Tudo isso, Gideão entendeu e recebeu. Ele saiu do buraco. Ele fez as pazes com Deus. Ele derrubou altares, os postes ídolos, sentimentos. Ele construiu um novo altar. Ele estabeleceu novos parâmetros para a vida dele. Deus foi mudando o nome dele foi mudando à medida que ele estava nesse processo. Olha que coisa maravilhosa. E o nome é muito importante para a nossa vida. O nome diz muito de quem nós somos, é a nossa personalidade. Quando Jesus voltar, Ele vai chamar você pelo seu nome, e não tem outro. Ele vai chamar Daniel, não é outro Daniel, sou eu, é você. E Ele vai mudando esse processo, mas tem uma coisa muito importante. Olha só, no versículo 33, nós vamos lá para o final, versículo 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste, uniram aos seus exércitos através do Jordão e acampavam no vale de Jezreel. Quando você começar a se levantar, quando você começar a passar por esse processo, sair desse buraco que você está vivendo, desse lagar, desse trabalho, dessa situação, quando você fizer as pazes com Deus, derrubando altares, construindo novos altares, os inimigos vão começar a se levantar. E aqui o que eu estou falando é a palavra. Os inimigos vão se levantar para tentar parar esse processo, para fazer com que você volte atrás. Lembra do ciclo de você voltar à estaca zero? Mas olha o que no final, isso eu acho maravilhoso. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele, com o toque de trombeta, convocou os abzerzitas para segui-lo. Agora Gideão tem o quê? O poder de Deus. No começo da mensagem, Gideão só ouvia falar do que Deus tinha feito. Agora Gideão, com o poder de Deus, vai experimentar os milagres na vida deles. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo na nossa vida para poder fazer tudo isso que eu falei para você. É o toque final que Deus nos dá. Porque sem o poder de Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Então nessa noite eu quero falar com você que entrou aqui falando nisso. Eu tenho visto Deus agir na vida de outras pessoas, mas e eu, Senhor? Quem pode levantar a mão e falar assim, que pensou dessa forma? E eu, Senhor? Amém. E eu, Senhor? Quando o Senhor vai mudar? Levanta a sua mão, põe a sua mão bem alta. Eu quero ver se eu falei, se a palavra do Senhor falou. Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Deus está tirando você do buraco para fazer com que você vença batalhas impossíveis, mas é com o poder de Deus. Feche os teus olhos. Vamos estar aqui ouvindo louvor ao Senhor. Enquanto você ouve o louvor, comece a pensar dos buracos que você tem que sair, dos altares que você tem que quebrar, das pazes que talvez você tem que fazer com Deus, tirar a mágoa do seu coração, e daquilo que Deus te chamou para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.